Bem, antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, boa noite! Você que está aí em casa vai conversar com a gente hoje sobre assuntos, como sempre, relacionados ao seu trabalho, ao seu dia a dia. Nosso assunto principal hoje é como a cultura de segurança nas empresas influencia na ocorrência de acidentes de trabalho. Para isso, temos a bancada de sempre, eu, Ricardo e Júnior, e dois convidados muito especiais. Disse aqui nos bastidores para eles que hoje quem trabalha com segurança do trabalho vai deitar e rolar nesse programa que vai ser, com certeza, especialíssimo. Bom, então vamos já começar com todo mundo. Boa noite para você que está em casa e boa noite para os meus amigos que estão no estúdio e para o Ricardo e Júnior que estão nos seus locais de trabalho. Vou começar com quem está no estúdio. Boa noite, Viviane, tudo bem? Boa noite todo mundo que está assistindo. Obrigada pelo convite. É uma honra ter você aqui conversando com a gente, especialmente porque Viviane é engenheira química. As mulheres pouco habitam esse lugar, né? Então, parabéns, muito bem, adoramos. É verdade. Obrigada. Tarcísio Muniz, mais conhecido como Tato Muniz, também trabalha aí com segurança, com educador físico, pós-graduando em ergonomia. Bem-vindo, querido. Gente, muito obrigado, Ive, toda a equipe, o estúdio, desde o pessoal do backstage e tudo mais, minha parceira hoje aqui, obrigado mesmo pelo convite. Espero colaborar bastante, que a gente se divirta. Com certeza, vamos nos divertir aqui. E aí, só para não sair do meio, Júnior Gomes, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, do meio ocupacional, né? Boa noite, caros ouvintes, boa noite aos meus amigos da bancada, Ricardo Amaral, Ive Fávero, e a Viviane e o Tarcísio, que eu estou tendo o prazer de conhecer hoje também. Sejam bem-vindos, né, a esse programa. Acho que vai ser... tenho certeza que vai ser assunto bacana para nós trabalharmos, dialogarmos, né, dentro de diversos pontos de óticas diferentes, relacionado ao nosso ambiente de trabalho e relacionado à nossa vida, que todos nós somos uns trabalhadores, estando na CLT ou não, somos trabalhadores. Né? Exato. Com certeza, e sofremos a influência da cultura organizacional das nossas empresas, né? Ricardo, boa noite, como você está? Tudo ótimo, boa noite, Ive, boa noite, Júnior, boa noite para a Viviane, para o Tarcísio, todo mundo que está ouvindo a gente. E hoje é o dia deles brilharem, né, Ive? Hoje vamos ficar eu e você, né, ouvindo bastante e aprendendo, mas é ótimo, é muito bom aprender. Eu, como, né, advogado que trabalho no ramo da justiça do trabalho, eu trabalho com previdência, com plano de saúde, é muito bom ouvir eles conversando,
tenho certeza que eu vou aprender bastante, assim como os nossos ouvintes também. Com certeza. E eu aqui, como terapeuta, né, vou beber bastante dessa fonte também, porque tudo que eles falarem a respeito de saúde, de segurança, de cultura empresarial tem a ver com o meu trabalho, uma vez que recebo, converso com pessoas que, sim, são trabalhadores e trabalhadoras e são afetados como nós por tudo que acontece lá no ambiente de trabalho. E também levam para o ambiente de trabalho as coisas que acontecem em suas residências, né? Então, é um ir e vir aí das emoções e dos acontecimentos que a gente precisa olhar com bastante cuidado. E aí a gente vai começar falando justamente sobre isso, sobre como a cultura das organizações pode afetar a segurança dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Tema que alguns empresários, alguns locais colocam talvez como prioridade, e aí talvez fosse melhor se elas colocassem como missão. O que vocês acham disso? Eu vou começar com a Viviane, falar sobre essa cultura, como que as empresas deveriam encarar. Diga lá. Sim. A cultura de segurança é algo muito importante que as empresas precisam ter o conhecimento e conseguir se aprofundar e compreender como é a cultura de segurança da minha empresa, né? A cultura ela pode ser definida basicamente como a forma que o grupo age, né? Quais são as atitudes que esse grupo tem, como que são tomadas as decisões dessa empresa. E aí tem alguns critérios que podem ser levados em consideração quando a gente está falando de cultura, como quais são os valores, quais são os hábitos que essas pessoas têm nessa empresa, quais são os rituais, que os rituais eles dão ênfase para aqueles hábitos, né? Então eles dão significados para os hábitos, como por exemplo os DDS. Quando o DDS ele realmente é um ritual, ele tem um significado, ele não é feito por fazer, e sim é pro propósito de otimizar a segurança dentro da empresa, relembrar alguns conceitos para que a gente possa iniciar os trabalhos de forma segura. Como os valores também, qual é a forma que são tomadas essas decisões internamente na empresa. Então, isso é uma coisa que é importante todos nós entendermos e avaliarmos como isso está funcionando no dia a dia. E tem algumas técnicas, né? Tem algumas metodologias já pré-estabelecidas, como, por exemplo, a curva de Bradley, ela estabelece como você identificar a cultura de segurança numa organização. Então, existe o nível reativo, onde a empresa ela reage aos estímulos, né? Então, ela faz de acordo com o que acontece as ocorrências. Então, ela nos leva com muita seriedade à segurança em si. Existe o nível dependente, onde a empresa já entendeu que ela precisa fazer segurança, porém, ela precisa de norma, ela precisa ter procedimento, ela precisa ter alguém no pé cobrando para que aquilo aconteça. E aí, até então, nesse momento, você está crescendo o seu controle, né? Então, ali você está estabelecendo controles. E depois disso, tem o nível independente, que no nível independente é onde você fortalece todos os controles que você tem. Então, existem auditorias comportamentais, as pessoas já como um todo entendem a importância da segurança. Porém, as taxas de acidente, nesse momento ainda, elas não estão próximas de zero. Quando a gente chega no nível de interdependente, que é o momento onde as pessoas, de fato, internalizam o valor segurança. Então, o valor segurança ele não é só importante no seu trabalho, é importante na sua vida. Você compreende a necessidade de ter segurança no seu dia a dia. E aí, sim, você consegue tomar as decisões corretas para evitar os acidentes, de fato. E aí é o momento que entra o termo do cuidado ativo, né? O cuidado ativo genuíno, que é onde você entende que você deve se cuidar, onde você entende que você deve cuidar do outro também e se permitir cuidar. Porque coisa que muitas pessoas às vezes não aceitam muito bem, não reage muito bem quando vem alguém comentar com ela que, por exemplo, tinha algum procedimento que ela deveria fazer de uma forma melhor. Às vezes a pessoa não reage isso muito bem. Significa que ela não está no nível de compreensão do valor da segurança.
Então, eu vejo que isso é algo muito importante, que cada dia que passa as organizações elas devem se preocupar com isso e buscar esse nível de interdependência, que esse momento é onde a gente aproxima as taxas de acidente a zero e aí consegue trazer um maior conforto para o trabalhador, né? Ou seja, quando ele está trabalhando numa empresa que é segura, ele se sente firme, né? Se sente confortável em estar ali, porque ninguém quer trabalhar num lugar inseguro, um lugar que tem acidente a todo instante. Todo mundo quer trabalhar e voltar bem. E aí sim, aí é cuidar da vida, cuidar da saúde, né? A pessoa, então, ou seja, ela consegue ter uma segurança maior nesse trabalho. Bacana. E aí, pegando esse gancho, eu já vou passar para o Tato Muniz, que vai falar para a gente, então, como fazer para ter essa segurança ativa, essa cultura de segurança ativa, e como que a atividade física pode ajudar nesse processo. Eu penso da seguinte forma, pegando o gancho da amiga. Valores, cultura, tem muito a ver com o que a gente aprende desde berço em casa. Tem muito a ver com o caráter, tem muito a ver com a missão, que é a palavra que foi usada, que eu acho muito bacana. Se a gente levar isso no peito, a questão de eu me prevenir, fazer a minha parte, e poder auxiliar o outro, se eu ver que ele está fazendo uma postura errada, se eu ver que ele está fazendo um procedimento errado, e vai ficar mais simples a cultura da empresa em si, como não aquele dedo duro, não aquele cara que quer alçar grandes voos na empresa. Não, aquele cara que quer o bem-estar do meio ambiente do trabalho e assim mostrar com uma capacidade melhor todos os seus talentos. E essa questão de valores e cultura vem muito mais hoje das empresas gringas, né? Para chegar no Brasil aqui, a questão veio primeiro com as empresas, geralmente as multinacionais. Eu já entro na parte de como a atividade física previne isso. Por quê? Porque as multinacionais já vêm com essa cultura de lá, das matrizes. E aqui é implantado isso. Sendo que no início da primeira década dos anos 2000, 2010, a OMS já tinha colocado que a base do pilar, a base da pirâmide de Harvard, junto com Harvard e a OMS, constataram que a atividade física é um dos pilares, tanto como prevenção como reabilitação. Então, essa questão da cultura, muitas empresas precisam ter não só um espaço no horário de trabalho para a própria ginástica laboral, algumas atividades sendo incentivadas, como por exemplo, algumas empresas que eu já trabalhei, o funcionário, eu cuidei na casa de 147 funcionários, eles tinham numa empresa offshore, a academia dentro, né, da embarcação ou dentro da plataforma, e a empresa pagava ou reembolsava até 50% se ele não tivesse dentro, ele externamente numa academia. E eu colhia todos esses dados. Então, assim, é muito legal as empresas incentivarem, de alguma forma, interno ou externamente, dependendo das instalações, não dá tempo ou não tem espaço para ter uma academia. Ok, mas você incentiva o teu colaborador, o teu funcionário a fazer alguma coisa fora? Porque eu tenho uma filosofia. Não existe atividade física ruim. Talvez você não experimentou atividade física que vai te fazer o coração pulsar, que vai te fazer acordar 4h30 da manhã, que muita gente acha que é loucura, para pedalar, para sair correndo na orla da praia. Esse é um exemplo. E a atividade física, ela tem que ser vista também como um preventivo, não como um ônus, e sim até como um bônus das empresas, de maneira que incentive isso, essa prática. Por quê? Não só valoriza a questão do profissional de educação física, que é a minha formação inicial. Hoje eu estou pós-graduando em ergonomia e concluindo o técnico de segurança aqui no Senac em Santos. Mas assim, é uma categoria que pode ser muito bem vista, e agora, nos últimos 5, 10 anos, está sendo muito bem vista, a categoria de saúde. Então hoje o profissional de educação física é valorizado nesse momento, como um profissional agente de saúde, promotor da saúde. Não é mais um custo. Muitas pessoas ainda acham que o orçamento doméstico, pagar uma atividade física, um treinador particular, um personal, é muito custo. Não é. A gente consegue prevenir lesões, hipertensão, sedentarismo, e as empresas se beneficiam muito disso, porque a mente estando cheia de serotonina, cheia de endorfina, o colaborador vai trabalhar e vai produzir muito mais. Seja agora, como a nova era, né?
no híbrido, que é o trabalhar em casa 2, 3 vezes na semana e dar liberdade disso, quanto o presencial dentro dos escritórios, dentro dos prédios das empresas. Então, eu acredito que é uma tríade. A consciência das pessoas precisa estar atenta, sim, para a atividade física e a prevenção. Isso não é uma cultura nacional. A gente está hoje aqui debatendo que o brasileiro dificilmente age na prevenção. A gente tem uma série de normas, série de leis, e pouco se enxerga isso como um investimento ou precaução para evitar danos, não só riscos de saúde, danos até financeiros para a empresa, afastamentos e afins. Então, é a consciência individual, estímulo da própria empresa, e aí entra a simbiose de estar o ambiente de trabalho propício e entusiasmado, fortalecido, não só capitalizando, reconhecendo o funcionário, mas incentivando ele a ter uma real qualidade de vida ativa e saudável. Muito legal isso, né? Júnior, a gente sabe que os gestores devem estimular todos os funcionários para que eles se envolvam diretamente no sistema de prevenção de acidentes, né? Mas a gente também sabe que muitas vezes, quando o engenheiro ou o técnico de segurança estão chegando, todo mundo quer se esconder no primeiro buraco. Então, a pergunta é: como fazer para que essa cultura, né, da fuga ou do ai, lá vem o chato, seja modificada? Porque é bem isso, não é não? Bom, sim, sim, eu até concordo que é bem isso, porque eu já participei de algumas empresas no qual ainda tem essa cultura, eu vou chamar de cultura punitiva, né? Então, quando falamos em segurança e saúde do trabalho, a gente tem que tirar isso de lado dentro de cultura punitiva e a gente tem que colocar uma cultura expansiva, uma cultura de prevenção, realmente, né? E como que eu consigo fazer a prevenção sem estar participando de alguma problemática que venha a surgir? Então, muitas vezes, eu já editei, já escrevi diversos procedimentos de trabalho de acordo com o seu ambiente, com a sua situação que ali que é diferente, muitas vezes não está catalogada. Então, colocamos, escrevemos aqueles procedimentos, né, baseado no que a gente está enxergando, baseado em um conhecimento até técnico, mas muitas vezes falta alguns detalhes de nós identificarmos ou algum tipo de situação de trabalho que aquele trabalhador possa estar envolvido com o ambiente de trabalho que nós não conseguimos prever. Então, o que acontece? Muitas vezes o seu procedimento não está completamente adaptado para uma condição real e muitas vezes a pessoa acaba sendo obrigado a desenvolver ou fazer outra maneira, né, que muitas vezes está fora do seu procedimento. Aí que eu estou juntando uma coisa com a outra, né? Então, se a empresa tem uma cultura punitiva, então vai chegar determinada situação, identificar que o colaborador está fazendo alguma atividade que está um pouco fora daquilo que você tinha pré-projetado e você vai diretamente, conforme se você colocou, Ive, engenheiro de segurança, um técnico de segurança, a tentar aplicar com força dentro da lei que ali foi exigido e que foi dada a ele. Isso é ruim, isso você inibe cada vez mais a capacidade que o colaborador que está ali sentindo na pele as suas dificuldades, de ele começar a participar do processo, que é justamente de mostrar processo de melhoria. Hoje, quando falamos de cultura de organização, cultura de saúde e segurança do trabalho, hoje claramente temos aí a ISO 45001, que é uma norma internacional voltada à saúde e segurança do trabalho, ela pega muito bem faltado o processo de PDCA. Juntando com meus amigos já falaram, a gente tem um processo de PDCA, planejar, desenvolver, checar e agir. É um processo de melhoria contínua. Então, como que eu posso aplicar uma melhoria contínua, sendo que eu não deixo as pessoas participarem, ou eu fico colocando esse cenário, né? Esse cenário de punição para o colaborador. Isso é muito ruim. Então, aqui no Brasil, hoje, temos muitas normas, mas muitas normas. Tanto é que no ano de 2021, já teve diversas alterações até nas normas existentes. Então, foi criado, ao meu ver, ao meu conhecimento, foi melhorado muito, né? Mas, mesmo assim, hoje no nosso país, a gente acaba tendo que seguir muitas obrigatoriedades do que está dentro da lei, porque não temos uma cultura de seguir algo
para a nossa cultura particular. Então, eu acabo dando alguns treinamentos, até falo muito do processo Kaizen, que é a metodologia japonesa, né, de você fazer um processo de melhoria contínua. Então, como a Viviane até colocou, se hoje você tem dentro da sua empresa um processo de DDS bem eficaz, e aquele processo de DDS eficaz diariamente, aquilo se torna uma cultura dentro do indivíduo, dentro do colaborador. E eu, nas empresas que eu trabalho, eu sempre falo, o DDS não tem que ser aplicado apenas pelo profissional que está ali à frente, ele deve ser aplicado por todas as pessoas que fazem parte do processo de produção, porque a maioria dos acidentes de trabalho estão envolvidos com quem executa e coloca a mão na massa, não é diretamente de quem está lá do outro lado no escritório fazendo uma fiscalização aleatoriamente em algum ponto. Então, a cultura da organização, as empresas hoje têm que mudar muito essa característica, né, de utilizar as normas que estamos aqui hoje. Infelizmente, temos muitas normas e até punitivas pelo processo de uma má cultura que nós já temos. Como o Tarcísio colocou, desde berço já temos um problema hoje cultural muito grande. Mas como que nós, dentro da cultura da empresa, a gente consegue fazer isso, consegue mudar? Por que eu vou punir um colaborador ou utilizar como excesso da lei, sendo que eu posso utilizar aquilo com um processo de melhoria contínua? Mais uma vez falando, a melhoria contínua só existe quando eu reconheço os erros que ele tem, e escuto as melhorias e proponho as melhorias para que possa ser modificado e melhorado no ambiente de trabalho. Obrigada, Júnior. Ricardo, o que dizer sobre tudo isso? Vamos lá. A parte de engenharia, né? Isso eu não vou dar pitaco aqui como advogado. O que eu posso falar é que as empresas, né? Elas têm que cumprir uma série de normas, como o Júnior falou, de segurança e prevenção de acidente, senão elas podem sofrer multas tanto do Ministério do Trabalho, como até se caso ocorra um acidente com o seu colaborador ou com terceiros, né, ela pode sofrer a ação judicial do seu colaborador ou desses terceiros em razão dos prejuízos que eles sofreram, né? Existem 6 multas hoje, né, que uma empresa pode sofrer do Ministério do Trabalho. Ela pode sofrer multa por não elaborar e implementar tanto o PPRA quanto o PCMSO. O PPRA é o Programa de Prevenção de Risco Ambiental. Então, a empresa que não tiver, né, um programa de prevenção, lógico que a gente não está falando de microempresa, mas a empresa maior, que tem mais funcionários, atua com atividades de risco, enfim, que não tenha um programa de prevenção de risco ambiental, né, não tenha elaborado nem implementado ela vai sofrer uma multa do Ministério do Trabalho, né, caso seja fiscalizada, e é uma multa que pode variar pelo número de funcionários que ela tenha. Então, uma empresa com muitos funcionários pode ter uma multa cara para pagar. A mesma coisa ocorre se ela não elaborar o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Da mesma forma, a empresa que não tiver um programa de controle médico, né, para ajudar os seus colaboradores, ela vai ser multada pelo Ministério do Trabalho, e essas multas são sempre relacionadas com o número do trabalho, de trabalhadores. Essa começa em quase R$ 1.500, está ali R$ 1.436,53, mas ela aumenta, né, conforme o tempo. Além disso, a empresa que não realiza exames médicos periódicos ou a que não fornece EPI, né, para os seus funcionários, também pode ser multada, né, pelo Ministério do Trabalho. Ela também vai estar infringindo normas, né, e que são muito importantes, porque imagina um trabalhador ter que exercer a sua função sem receber o EPI, né, necessário para ele desenvolver aquela função. É muito complicado. Então, são multas, né, que vou aproveitar a última fase do Júnior, que eu concordo com a ideia a empresa tem que implementar dentro dela a cultura de se fazer não com medo e não para punir ninguém, mas se fazer porque é o melhor. Agora, o Estado tem que ver ao contrário. O Estado, se ele não impõe uma multa à empresa, pode ficar mais barato para a empresa descumprir a norma, né? E às vezes ter até um colaborador acidentado
que ela troque por outro, dependendo se a mão de obra for barata, do que cumprir a norma e zelar pela segurança dos seus trabalhadores. Então, o direito funciona muito como freio e contrafreio. Aí vem o Ministério do Trabalho e aplica a multa. Aí, se esse colaborador tiver um problema de saúde e ele entrar com uma reparação de danos, essas coisas vão tornar esse acidente mais caro do que a prevenção. E isso é bom, né? Porque isso faz a empresa, né, os seus executivos, olharem para a prevenção com carinho, porque a prevenção vai economizar dinheiro para a empresa. Isso é ótimo, né? Olha que legal. A gente faz o certo e ainda economizamos para a empresa. Tem que ser assim. Se não houvessem as multas do Ministério do Trabalho, né? Se não houvessem as ações na justiça, nos casos em que ocorre acidente por falha, né, da prevenção de risco da empresa, infelizmente, a gente não pode falar de todas as empresas, de todos os empresários, de todos os executivos, de todos os CEO, com certeza não. Teriam sempre aqueles que iam se preocupar com a saúde do seu colaborador, mas, infelizmente, muitas empresas, né, não se preocupariam com a saúde do seu colaborador. Iam olhar só para o dinheiro, né? E se fosse mais barato para a empresa que os trabalhadores se acidentassem, mas ela não tivesse que gastar nenhum centavo com prevenção, não tivesse que gastar nenhum centavo, né, com a melhoria do risco dos seus colaboradores, infelizmente teriam sim aquelas empresas em que fariam essa opção. E é para isso, contra essa cultura, né, que existem as multas e as ações. O Ministério Público do Trabalho, com certeza, não é um feitor, não faz super fiscalizações em empresas, não fica procurando pelo em ovo para multar ninguém, mas as empresas que não cumprem, né, com o que tem que fazer, precisam sofrer multas, não para ser penalizadas, mas para que isso fique, para que fique mais barato cumprir os programas de prevenção. Essas multas funcionam mais ou menos como as multas de trânsito lá atrás, quando a gente precisou começar a usar o cinto de segurança, né? Então, não vai usar? Não vai cuidar da própria vida? Então, vamos te multar para que você possa cuidar melhor da sua saúde, né? Não morra tanta gente nos acidentes de trânsito. Bom, minha gente, a gente vai para um rápido intervalo e, na volta, vamos falar sobre as doenças da alma, assunto mega importante aqui, né? Até já. Pensou Doim Motors, zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Olá, sou Marcelo Pavão do Papo Reto 2.0. Quero convidar você, empresário, comerciante, para trazer aqui para a Pump sua marca, seu produto, sua ideia. Vem crescer com a gente, o endereço está aqui embaixo. Vem para a Pump você também. A gente volta aqui falando sobre as doenças da alma. Você já ouviu falar
sobre as doenças que estão enfraquecendo a alma? Pois é, tem muitas. E a humanidade está sofrendo de distúrbios acarretados por razões psíquicas. Você deve estar se perguntando, afinal de contas, quais são as doenças da alma. A gente vai falar delas aqui e eu vou só dar uma palhinha. Doenças da alma são aquelas que a gente costuma chamar de ansiedade, depressão, tristeza, aflição. São as doenças consideradas psicossomáticas. Medo, pânico também estão incluídos aí. Vamos voltar aqui ao estúdio com todo mundo para que a gente comece a falar sobre esse assunto. Tarcísio, você que é um expert nesse assunto, queria que você falasse para a gente rapidamente. Eu já dei uma palhinha aqui, mas eu queria que você explicasse bem rapidamente o que, afinal, são as doenças da alma. Pegando o gancho que a gente estava falando aqui, né, na hora do intervalo, a gente estava confabulando aqui, as doenças da alma vão de encontro também àqueles valores, missão e tudo mais. Quando entram os excessos, quais são os excessos? Vamos simplificar para deixar bem simples. Você conhece uma pessoa, fez xixi no banheiro, ela nem se limpou, nem abaixou a tampa, ela já está apertando a descarga e já está pensando em vestir a roupa? É mais ou menos assim que uma pessoa ansiosa pensa, ou uma pessoa com TDAH pensa. Por exemplo, uma pessoa com TDAH, eu falo isso de experiência própria, pois eu tenho diagnosticado TDAH. Ah, mas é uma doença da alma incapacitante. Não. Tem como se tratar, não só com auxílio psiquiátrico, e olha que eu tinha muito preconceito de psiquiatra ou psicólogo. Hoje eu admiro os caras porque eles realmente têm uma cabeça fora do comum para entrar na nossa mente e tentar fazer com que a gente saia daquele lugar e vá para um lugar mais seguro. Então, um TDAH ele pode muito bem exercer e concluir 2, 3 atividades ao mesmo tempo. A questão é não se procrastinar, porque ele sempre acha que vai dar tempo aos 45 do segundo tempo, e às vezes não dá. E é isso aonde se testa depois, será que eu sou capaz? E aí entram os outros gatilhos, como eu falei dos excessos. No ambiente de trabalho, por exemplo, tem os excessos de demanda, os excessos de prazo. Não dá para terminar. Aquela demanda lá de fevereiro está represada ainda e agora, já em outubro, o supervisor está cobrando. Como é que faz? Tem que entregar. Está no planejamento anual. Aí tem as questões ainda de machismo, que é um ambiente de trabalho, insegurança do trabalho realmente é um ambiente majoritariamente masculino. Não são respeitadas algumas vozes ou opiniões femininas. Tem ainda intolerância religiosa no meio do ambiente de trabalho. Porque eu sou muito a favor daquilo que o próprio professor Mário Sérgio Cortella diz. É muito difícil desassociar o ser do profissional para o pessoal. É impossível. Se a gente conseguir encaixar e conviver em relação a isso, beleza. Porque aí a gente consegue conviver com as diferenças. E coisas que podem caracterizar assédio moral. Como, por exemplo, aquelas brincadeiras machistas de alguns rapazes com as meninas. Ainda mais no ambiente de trabalho. A engenheira sobe numa escada. Pronto. É o ponto de atenção, por exemplo, de todo o setor. E não deve ser isso. Afinal de contas, aí vem a questão moral, a ética. E se fosse uma sobrinha sua trabalhando? Como é que você agiria? Você daria voz para ela? Então são essas todas as questões que aí vão desencadeando transtornos de ansiedade. Aí temos, não só ansiedade, mas tem os gatilhos de frases um tanto abusivas ou de frases que a pessoa está na linha limítrofe, está quase que na beira do abismo. E olha que eu estou tentando ser o mais conciso possível. Por exemplo, eu não aguento mais, eu só quero dormir, eu estou louco para voltar para casa. Eu quero aliviar essa dor, porque as pessoas às vezes já estão sobrecarregadas em casa, seja com esposa, com filhos, com mãe. Não sabe como é que está o ambiente, a pessoa não tem obrigação alguma de expor isso no ambiente de trabalho. E isso tem que ser respeitado, essa individualidade. É engraçado que a NR17 veio muito no início falando sobre biomecânica, atividades que possam facilitar e deixar o ambiente de trabalho comum. A pandemia acelerou esse processo da ergonomia falando nas doenças de CIDS-Fs, que são justamente essas doenças da alma. E aí a coisa pode ficar ainda mais séria, como
tentativas de suicídio, esquizofrenia, burnout, borderline. Isso eu vou deixar especificamente para um outro momento para a gente esmiuçar cada uma delas e como agir. E eu tenho experiências disso no meio familiar e em amigos. Muita gente fala, só para sintetizar e fechar minha fala, que o TDAH, por exemplo, tem origem até hereditária. E que é uma questão da gente tratar e olhar os nossos pais também. Para a gente orientar, e quem convive muito com eles ou mora no mesmo ambiente também pode observar isso, não só em casa, mas no próprio ambiente de trabalho. E isso tem que ser levado realmente a sério, porque hoje as CIDs-Fs são as que mais estão dando afastamento do profissional para trabalhar de home office em casa, sair do ambiente de trabalho para tentar executar em casa ou simplesmente afastamento total até o laudo do psiquiatra, do psicólogo validar que ele está apto novamente a voltar. Exatamente. E a gente vê tanto isso acontecer, né? Tão próximo de nós. A gente tem aqui alguns recadinhos. O Edu Reis está nos dando boa noite e disse um bora Bill aqui também. O Mauro Wilson nos diz boa noite, e aí o Edu Reis faz um comentário super pertinente em relação ao que a gente falou no bloco anterior. Ele diz aqui que algumas empresas em Santos estruturam barracas na praia com atividades esportivas voltadas para os seus funcionários. Isso é perfeito, né? E que essas mesmas empresas ou outras empresas patrocinam atletas em corridas, por exemplo. Ele também faz um comentário sobre o que falávamos sobre a cultura do medo, da punição, né? E é exatamente isso. E diz, completa aqui, né? Que não é só exigir o cumprimento das normas e das regras, mas também promover que os ambientes sejam seguros. E isso, em muitos casos, envolve tecnologia, estruturas, e deve considerar a exposição dos trabalhadores. E ele está certíssimo, podia até, inclusive, nessa nossa bancada, contribuindo aqui com o que estamos dizendo hoje, né? Vou passar para Vivi. Você completa aí o pensamento do nosso querido Tarcísio no que se refere às doenças da alma. O que você acha que uma empresa podia fazer em termos práticos para ajudar os seus trabalhadores, os seus colaboradores a superarem esses desafios que vão, né, todos os dias chegando mais perto da gente, parece? Eu acredito que as empresas elas devam dar conhecimento para os seus colaboradores, dar treinamento, informação, porque é algo que às vezes não tá na percepção dessa pessoa. A pessoa, por exemplo, que não tem TDA, ela não entende como isso funciona, não sabe lidar, e às vezes não é nem por maldade a forma que ela age, e sim por falta de conhecimento. Então, eu acredito que é importante as empresas implementarem programas onde dão essa comunicação, essa informação, ensinam as pessoas quanto à empatia, a como trabalhar com isso, o que é ter empatia com o próximo, é ouvir essa pessoa, é entender como ela está nesse momento do que está acontecendo, se colocar no lugar do outro. E se essa situação estivesse acontecendo comigo, como eu me sentiria? Também saber ouvir, né? Saber perceber também os gestos que as pessoas elas têm durante uma reunião, por exemplo, que isso é uma forma de você perceber se ela está realmente entendendo, se ela está bem com aquilo ou não. Então, eu acredito que as empresas, se elas investirem em informação para os seus funcionários, é fundamental para que a gente evite que essas doenças sejam mantidas no ambiente de trabalho. Legal, legal. Ricardo, passo para você agora. Seu microfone, querido. Ainda não. Não te ouvimos, Ricardo. Desculpa, vamos lá. Foi. Tinha um caminhão passando aqui na rua, eu desliguei meu som e esqueci de ligar. Vamos falar da parte prática, né? E as dicas do advogado.
que o trabalhador tem que fazer se tiver com algum desses problemas de saúde da alma? A dica de ouro, que eu já falei em outros programas, eu vou falar aqui de novo, é manter sempre, sempre e sempre a sua pastinha médica com todos os relatórios e declarações em dia. Se você está sofrendo um problema de saúde, o que você tem que fazer é procurar um médico ou um psiquiatra, um psicólogo, né? Às vezes pode não ser um médico, ser uma doença da alma, mas você precisa procurar um tratamento e guardar toda a documentação desse tratamento. É importantíssimo. Por quê? Porque se você amanhã melhorar, é o que todos queremos, muito que bom, perfeito, você, né, continua na sua vida, continua no seu trabalho, continua na sua empresa, na família. Mas se por qualquer motivo você infelizmente precisar de mais tempo para melhorar, por exemplo, você pode pedir junto ao INSS um afastamento do trabalho. Antes a gente tinha, né, o auxílio doença, que agora mudou de nome, virou benefício por incapacidade temporária, mas no fundo é a mesma coisa. É uma garantia que o trabalhador vai ter, né, o trabalhador registrado no INSS, de caso precise de mais tempo, né, para se tratar, mais tempo para se cuidar, não perder renda nesse período, conseguir receber do INSS, né, um benefício para se manter nesse período, né, que é muito importante para o trabalhador. Caso, infelizmente, ele não consiga se recuperar jamais, não seja só um período, mas ele esteja realmente, né, muito ruim, ele pode receber uma aposentadoria por invalidez. Dependendo da idade, ele pode conseguir se aposentar mais cedo e receber aposentadoria deficiente. Então, a dica aqui que eu vou falar, né, para o trabalhador e para a trabalhadora é sempre mantenha todos os seus exames em dia, né? É chato falar isso, eu tenho 40 e poucos anos, eu não gosto de fazer os exames, né? Minha esposa briga comigo porque eu não vou, eu estou cobrando dos outros, né? A casa de ferreiro e o espeto de pau. Mas eu digo para os trabalhadores que isso é importantíssimo, vocês têm que fazer, todo mundo tem que estar com a sua parte médica em dia, os relatórios bonitinhos, separadinhos numa pasta. Porque se você não tiver nenhum problema, ótimo, mas se tiver qualquer problema, se você não tiver o relatório médico ou psicológico, né, você não vai conseguir dar entrada no INSS, você não vai conseguir nenhum afastamento junto à empresa, né? Então, você precisa estar com toda a parte médica, né, separadinha, bonitinha, numa pastinha só para ela, porque se você tiver qualquer problema, você tem como se socorrer junto à empresa, junto ao INSS. Se precisar contratar um advogado, ele vai ter subsídios para te ajudar, para te defender. Se você não tiver a parte médica em dia, infelizmente, né, você tem dois problemas ao invés de um. Você vai estar com um problema médico e depois vai ter problema para conseguir se tratar, que é muito ruim. Pois é, e esse é um assunto que vive habitando as mentes das pessoas que precisam do afastamento, que precisam de um acompanhamento médico e podem, inclusive, levar ao estresse dias antes daquela famosa junta médica, daquele famoso perito que vai avaliar se o seu caso é ou não para afastamento. Mas, enfim, vai ficar para o próximo programa, que hoje a gente não vai dar conta de tantos assuntos. Júnior, e o que fazer aí nas empresas? Como orientar trabalhadores e empregadores no sentido de manter um espaço seguro em que todos... Seguro no sentido não só da segurança do ambiente mesmo, mas seguro para que as pessoas falem sobre esses desafios do dia a dia,
para que elas até sintam-se mais à vontade, até num desabafo que, queira ou não, ajuda a gente a aliviar a alma, né? É verdade. É bacana que falarmos de política, né? De política de segurança. A maioria das empresas não tem, acabam seguindo apenas aquela cartilha básica, né? Que é de ter um programa, o PGR, que era um antigo PPRA, PCMSO. Então, muitas empresas acabam colocando isso apenas como documentos de gavetas ou documentos obrigatórios, né? Mais uma vez falando, de 2001 para cá, 2021 para cá, teve algumas mudanças que está se tornando um pouco mais dinâmica dentro dessa utilização. Eu vou dar até um exemplo que eu ia até falar na primeira fala, que é o GRO, é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, né, no qual ele relaciona um monte de outros documentos que tem que ser uma maneira de prevenção, uma maneira permanente que você tem que cuidar dentro da empresa. Então, baseado agora dentro da sua pergunta, Eve, é difícil quando o governo ele está tentando fazer para poder tentar criar uma política dentro da cabeça das empresas, né? Não vou dizer política, mas uma obrigatoriedade por causa das normas que foram colocadas, para que as empresas comecem a ter essa característica. Puxa até o gancho que o Ricardo colocou lá, que vamos falar do FAP, né? Toda vez que a empresa aplica institucionaliza regras de segurança para poder diminuir a quantidade de acidentes do trabalho, é um benefício que ela está trazendo para ela mesma, porque ela vai ter redução dos seus custos diretamente, né? Então, hoje o e-social está fazendo uma interligação muito grande. Por isso tem muitas empresas que fazem propaganda lá, quantos dias sem acidente? Isso é apenas para poder elevar o nome da empresa? Sim, é tanto para elevar o nome da empresa, quanto para poder também financeiramente, o quanto que aquilo está sendo importante, porque ela está diminuindo os seus gastos com acidente de trabalho, que é a pior coisa que possa existir. Então, é muito importante as empresas começarem a implantar políticas de saúde e segurança do trabalho. Esquecer esse fator punitivo no qual eu falei na minha primeira fala e começar a adotar isso dentro dos seus gestores. Eu pego até esse assunto de ergonomia que estamos falando agora, ergonomia de esses últimos anos para cá, ela tomou uma proporção muito maior, e ainda bem, ela está tomando um protagonismo completamente diferente, porque em 1990, quando ela estava lá para ser criada, ela apenas queria tratar de assuntos voltados à Lady Dorsey ou voltados aos digitadores, e depois começou a ter um avanço muito grande. Então, para termos ideia, hoje a ergonomia ela trata de 3 fatores básicos, que é a biomecânica, né, que é o espaço, a distância, o mobiliário envolvido, aspectos ambientais, iluminamento, ruído, temperatura, e os aspectos organizacionais, no qual o Tarcísio até colocou muito bem, com diversas outras doenças. Então, só que a gente saber que quando temos conhecimento para poder aplicar, a gente consegue ir lá numa causa que ninguém sente nada, ninguém sabe que existe, mas, porém, com seu conhecimento, você consegue aplicar práticas e maneiras, explicar, ensinar aos colaboradores que aquilo ali existe e qual que seria a melhor maneira para poder estar aplicando. Eu dou uma disciplina de ergonomia, eu adoro esse assunto, é um assunto que realmente podemos falar horas e horas, e eu acabo sempre tentando colocar, esquece que é a disciplina de ergonomia de NR17, vamos trabalhar que a ergonomia é importante, um fator fundamental para o desenvolvimento da nossa vida, porque nada mais é do que a adaptação das nossas condições às características psicofisiológicas de todos nós. Então, quando eu tento colocar isso, é para tentar colocar uma cultura e não apenas como uma regra legislativa. É verdade. Gente, vocês acreditam que já são 19 horas? Pois é. Nossa. Hoje passou super rápido, né? Mas a gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho. Então, eu vou dar apenas um minutinho para cada um dizer tchau, colocar a sua rede social para as pessoas poderem achar vocês e, de repente, fazer algumas perguntas, enfim. E aí já fica o convite para que os nossos convidados voltem e que a gente possa falar mais de tudo isso e de outras coisas tão bacanas também para o ambiente de trabalho, tá bom? Vou começar com a minha parceira de hoje, Viviane Paz. Por favor, querida. Então, obrigada, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Obrigada por quem está assistindo também. O meu contato no Instagram é Viviane Paz mesmo, né? Vocês podem me encontrar.
E também, caso alguém queira querer trazer algum questionamento quanto à cultura de segurança e diagnóstico de segurança, é algo que eu tenho estudado constantemente, até meu TCC da pós foi voltado a isso. Então, é algo que eu tenho buscado conhecer cada vez mais para que a gente possa estar melhorando, de fato, essa cultura nas empresas e o como fazer isso, desvendar esse mistério. Obrigada. Enquanto mistério, né? Muitas vezes. Tarcísio, por favor. Primeiro, agradecer o convite, Ive, através até da minha irmã, da Tayane. A gente busca fazer o melhor, por mais que o tempo seja curto, e tem muito assunto. Eu amo de paixão Zuckerberg, ele já derrubou 2 páginas minhas do Instagram, uma com 14 mil, uma recente com quase 2 mil, então vou passar a nova, tá? Mas pode me achar como Tato, T-A-T-T-O, tá? Na verdade tá assim no Instagram, Muniz, com Z, Tato. Muniz, com Z, Tato, com 2 T's, tá? Na última sílaba. Porque todo mundo achava que era de tatuagem, né? Mas eu não sou tatuador. Enfim, agradeço imensamente. Tem muita informação para passar, muita ideia para trocar. Quem quiser pode me achar nas redes sociais, ou através do próprio Pump de Ideias aqui, tá? Pergunta lá, vai estar disponível no YouTube, tá? O YouTube, podcast, no próprio Instagram. E eu estou aberto para falar sobre mais coisas para bem-estar, atividade física, destrinchar essa NR17, essas doenças das almas e os CIDs-Fs. Estou à disposição. Muito obrigado a todos, viu? Obrigado mesmo. Nós é que agradecemos por ter vocês dois aqui falando desses assuntos que são tão importantes para os trabalhadores e trabalhadoras, né? Ricardo, por favor. Quero dar boa noite para os nossos colegas de bancada, né? Para a Ive, para o Júnior e para os nossos convidados. Boa noite para o pessoal que está assistindo a gente. E pode me encontrar pelo meu nome, tanto no Instagram quanto no Facebook, Ricardo Amaral. E que se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão de direito, quiser mandar diretamente para mim, consegue mandar pelo meu e-mail, que é o meu sobrenome, é guimarães.amaral@uol.com.br. Boa noite, pessoal. Até o próximo programa. Júnior? Bom, boa noite a todos, né? Boa noite aos meus amigos de bancada, Ricardo, Ive, e aos convidados também, que é a Viviane Tassi. Desculpa, estou olhando aqui para não errar o nome. Foi um prazer ter vocês na banca, realmente assuntos bacanas, né? Muito bem exemplificado e explicado, que só enriquece cada vez mais um debate para nós tratarmos de um assunto de uma maneira certa, leve, né, de estarmos introduzindo isso na vida das pessoas, que é muito bacana. Então, quem pode me encontrar, eu vou deixar o meu e-mail, é juniorengenheirost@gmail.com, e minhas redes sociais é Enger Júnior Gomes, né? Enger Júnior Gomes. Vai ser um prazer enorme. Quem tiver mandar alguma pergunta, alguma dúvida, estarei à disposição sempre, tá bom? Deixo meu boa noite a todos e até semana que vem. E eu me despeço aqui de vocês também. Hoje eu deixei bastante espaço para os nossos convidados e colegas de bancada, quase não dei os meus pitacos. E aí, para você saber a minha opinião, você me acompanha lá, Ive Fávero, na rede social, e eu vou ter grande prazer em conversar com você sobre as questões terapêuticas, como ajudar você a superar essas dores da alma. Isso também faz parte do meu dia a dia. Me despeço de vocês dizendo, não percam os programas da PAMP, sempre tem um assunto super importante, super bacana, que vai se conectar com você e pode te responder várias perguntas. Eu volto semana que vem, na quarta-feira, no Politizando e Legalizando, Legalizando e Politizando, e na quinta-feira aqui no Trabalhador em Pauta, novamente com mais assuntos que se referem ao nosso dia a dia no ambiente de trabalho. Fiquem com Deus, excelente final de semana e até semana que vem.